como vocês estão? Estamos aqui para iniciar um novo projeto nesse canal. O projeto ele consiste em acompanhar o desenvolvimento de uma banca que eu separei só para isso. Então, vou começar a fazer algumas operações e colocar o passo a passo, todas as decisões que foram tomadas, para que essa banca vá multiplicando, mostrando os meus acertos e os meus erros de como eu lido com o mercado. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem algumas regras para que esse projeto funcione. Vamos às regras? Manter um caixa mínimo de US$ 200. Sacar sempre 20% dos lucros por semana ou quando finalizar a operação. E depositar em CDB, sendo 15% desses 20 para reserva de emergência e investimento e 5% disso para caixa. Sacar todo o excedente sempre que a banca atingir 100%. Então, por exemplo, a gente tem a banca de US$ 200, quando atingir 400, qualquer trade após, independente do valor que ele der, é saque. Perfeito? Após esse trade que é todo sacado, a gente volta a sacar só os 20% da rentabilidade. Somente usar o capital inicial de US$ 200. Não posso aumentar essa banca, se não for pelo trade, ela só é para ser aumentada com trade, e eu também não posso zerar essa banca, nunca zerar a banca. Aceitar, aceitar o erro e sair do mercado por uma semana sempre que tomar o stop. E não depositar mais dinheiro em um único mês, mesmo se tiver feito lucro. Ou seja, a banca, mesmo se ela reduzir aquele caixa que a gente está formando com os 20%, não é para voltar para o mercado. Então vamos falar agora do operacional, porque a gente falou das regras, agora do operacional. Lembrete, operar com foco no Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é o mais fácil de se acompanhar no mercado e tem menos pavio. Normalmente o pessoal chama de manipulação, mas é o que você consegue operar com menos risco de ser violado. Arriscar somente 40% da banca, como a gente está em uma fase inicial, a banca ainda é muito pequena, então no máximo 40% quando tiver um suporte ou resistência muito claro. Mas na verdade a gente vai trabalhar com 5 a 10% da banca por trade, com foco no Bitcoin, somente o Bitcoin pode arriscar 40% da banca, e nas altcoins nunca ultrapassar o limite de 10% da banca. Aceitar somente um stop na semana, somente abrir o próximo trade quando o anterior for fechado ou estiver no zero a zero. O que seria no zero a zero? Com o stop na entrada, não tem risco de perder valor naquele trade. Utilizar sempre a margem isolada, então a gente não vai usar margem cruzada, já que estamos trabalhando com alavancagem. Não ficar repetindo trade após um rompimento, somente um stop na semana. Então, se eu tenho uma resistência, um suporte, mesmo ele sendo muito forte, eu tentei fazer um trade, fui estopado, eu não volto a fazer um trade naquela semana. Esperar o momento certo para fazer o trade. O mercado exige calma. E também o momento certo de sair do trade, que é mais importante do que o de entrar, sem medo e sem ansiedade. A paciência gera resultados. Vamos ao projeto. O que foi feito? Foi depositado na banca R$ 320 para a gente ter um valor inicial, tá? Está aqui o depósito, um de R$ 200 mais um de 120, totalizando R$ 320. E foram feitos 3 trades até o momento. O primeiro trade foi feito no Bitcoin, em seguida foi feito no Ethereum, arriscando 24% da banca no Bitcoin e 31% no Ethereum. Lembrando que a banca ainda está de US$ 61. Eu optei por não colocar já os 200 para que a gente inicie com um objetivo simples: transformar essa banca na banca inicial de US$ 200, para mostrar para vocês que é possível trabalhar com o mercado, é possível gerar esses resultados. E no dia de hoje, após o trade do Bitcoin e do Ethereum estar positivo e com stop no zero a zero, eu
abri um trade de venda também na Hyper, tá, com 23% da banca total, ok? Então, de risco, 78,93% da banca é um risco alto, mas na verdade é 0%, porque todos esses trades estão com stop na entrada, então não dá para mim perder. Então não é possível perder o valor inicial da entrada, que é o nosso valor de $61. Então, vamos ao mercado. Agora estamos aqui na tela com o gráfico do Bitcoin, com a nossa posição montada, foi aberta no dia de 11. Vou colocar no gráfico de 1 hora para que tenhamos uma visualização melhor do que foi feito. Aqui o Bitcoin em 1 hora. Qual foi o trade realizado? O Bitcoin perdeu fundo, ganhou uma tendência forte de queda, deixou um gap muito grande e ele não teve força para romper essa resistência deixada nesse gap na região dos $79.000. Portanto, gerou uma entrada bem simples nos $79.000, com stop em cima da média de 84 semanas, que é uma média que eu trabalho, tá? Então, tinha o stop bem colocado com o risco de $14 para cima, com a nossa banca inicial de $61, dá por volta dos 24%, como vocês viram na tabela anterior. Então, foi o primeiro trade realizado. O segundo trade, e qual que é o alvo? O alvo desse trade está aqui nos $69.000. Por quê? A partir desse ponto, pode ser que a gente tenha um trade claro de compra, se deixar o pavio forte aqui nessa região. Perdendo os $68.000, aí a gente já tem que olhar mais para baixo, nos 64 até os $55.000, o que seria um grande flash no mercado. Mas por hora, provavelmente a gente vai ter uma resistência entre os 71, $70.000 até esses 69. É uma região que existe uma grande probabilidade do preço segurar. Só que a gente vai observar para tomar a decisão. Por hora, o nosso alvo está nos $69.000, mas esse alvo pode ser ajustado. Ao lado temos o Ethereum, também com gráfico de 1 hora. O trade do Ethereum foi a mesma lógica do Bitcoin. Como o Bitcoin estava sem força para romper a região dos 79.000, logo o Ethereum também teria grande probabilidade de continuar caindo. Esperei uma rejeição nos 15 minutos do topo anterior formado. Essa rejeição veio, realizei a venda, houve um reteste e depois o preço não voltou mais, para você ver o quanto ele estava fraco. O stop também estava acima da média em 2.420, o que me daria 31% de risco, $19. Lembrando que todos os trades foram utilizados margem isolada. O que que é a margem isolada? A margem isolada é você separar o valor específico da sua banca para realizar esse trade. Se a posição for contra a sua ordem e você for liquidado, você não perde todo o valor da sua banca, e só aquele valor que você colocou para arriscar naquela posição. Portanto, deixe os trades mais seguros. Você ainda vai tomar o stop, mas o risco de ruína, ele é muito menor do que o margem cruzada, que o risco de ruína é questão de quando. No Ethereum a gente entrou em 2.370. O alvo é ambicioso do Ethereum, lá por volta dos 1880, 1845, que é onde eu vejo que o Ethereum pode ter alguma força para segurar. Antes disso, tem que me deixar um sinal muito claro para me fechar esse trade. Por hora, eu vou segurar a posição de venda e aguardar o que o mercado tem a me informar nos próximos movimentos. Mas o meu alvo está em 1880. E a Hyper, que é uma moeda que estava subindo no dia de hoje, me deixou um sinal de rejeição nos $38. Foi feito o reteste, deixou aqui o padrão de Fibonacci na região dos 50%. Aguardei o rompimento desse padrão. Estou aguardando aqui até lá o alvo final desse movimento, que é por volta dos $28. Então ele já andou rápido no dia de hoje.
eu abri esse trade 11 horas da manhã e já andou 9,9%, quase 10%, em questão de 4 horas. Então, o mercado não está de brincadeira, as tendências de queda estão muito fortes, muito rápidas, e as altas estão curtas, e frágeis. Então, temos 3 trades abertos, a banca inicial dos US$ 61, como já estamos. Isso aqui é uma prévia, pessoal. Caso fechasse as posições agora, nesse exato momento, a gente estaria com um capital de US$ 351. Lembramos que começamos ontem com US$ 61 e hoje já estamos com 351, que é uma valorização aí de US$ 244, dólares. Ok? Aqui vai ser a telinha para a gente acompanhar como foram os trades dias por dia. Você vai ver que no domingo não teve trade, teve um trade no dia 2 aqui que fechou o dia com US$ 5 positivos, o dia 3 US$ 70, e o dia de hoje, que é o dia 4, US$ 198, uma valorização de 244 dólares, que dá 228% do patrimônio inicial. Claro que essa valorização ela está grande do jeito que estamos utilizando a alavancagem. Essa alavancagem vai ser reduzida, tá? Ela começa já a ser reduzida agora que a gente atingiu o objetivo inicial dos US$ 200 em conta. Já estamos quase fazendo o primeiro saque de 100%, né? Então, como a gente estava falando de região de interesse, não assustem com esse gráfico todo marcado, tá? Isso aqui é só para mim ter uma ideia da movimentação. Eh, a movimentação do Bitcoin ela pode encerrar por volta de US$ 70.000 ou US$ 64.000. Então eu estou aqui com as 2 simulações de possíveis movimentação. Nesse momento a gente está perdendo os 50% de FIBO de toda a pernada, começando lá nos US$ 24.000, tá? Então é um ponto de atenção e vamos ver como o Bitcoin vai se comportar a partir desse preço que ele está. Então a gente vai acompanhar como está a evolução dessa banca. Temos o objetivo de reduzir a alavancagem, que no momento está alta. Olha aqui a tabela de como está a alavancagem dos preços. Estamos com a alavancagem média de 31 vezes no Bitcoin, de 16 vezes no Ethereum e de 6,2 vezes na Ripple. Só que o nosso risco por trade teria que ser 2% por trade, por enquanto a gente está trabalhando, ó, em quase 40% por trade. Então esse risco ele tem que cair rapidamente para que a gente tenha uma banca sustentável e que ela não tenha risco de ruína, perfeito? Então inicialmente a gente vai trabalhar com 10 a 15 até essa meta de 2%, que por enquanto, olha, para você ter ideia, cada trade poderia ter um stop somente de 1,22 centavos de dólar, o que é muito pouco no mercado, muito difícil de trabalhar. Então estamos aceitando o stop maior, entre 14 e US$ 20, para gerar o caixa necessário para que a partir daí a gente tenha um valor base para fazer as operações. Pessoal, eu voltei aqui, a gente já tinha gravado o vídeo finalizado, mas o Bitcoin está mostrando um sinal de reversão dentro da região que eu tinha marcado que poderia segurar, tá? Aqui é um sinal de compra de alto risco. A Vai, ela fez um retorno no alvo de 1,61. Então, o que que isso me indica? Que pode haver uma compra no Bitcoin aqui entre hoje e amanhã. Então, o meu stop ele tem que descer para proteger a posição em US$ 76.000. Se o Bitcoin voltar para US$ 76.000, vou estar fechando todas as ordens de venda que eu tenho, porque o mercado está dando indicativo de que ele pode ter alta nos próximos dias. Pode ser uma alta de curto prazo, se a gente estiver dentro da onda 5, mas ele acabou de me dar um sinal de rejeição aqui de queda.
de 2,52%. Então, não foi uma rejeição pequena, tá. Se esse 1 hora fechar dessa forma, para mim, a minha estratégia pede para que eu entre comprado com stop logo aqui embaixo. Então vai ser um stop de 2% para pegar aí cerca de 19% de alta, que é o alvo final dessa movimentação, caso tenha sinal de entrada. Perfeito? Então, só sinalizando aqui que o stop do Bitcoin foi atualizado para 76.100. O do Ether eu não mexo, porque eu stopo o ETH quando o Bitcoin foi estopado. Eu stop a high quando o Bitcoin foi estopado. Então o stop deles vai ser manual. Lembrando que ou eu estopar manual ou ele bater na entrada. Esses trades todos estão sem risco, por isso acalma na hora de operar, não correr atrás do preço, vou aguardar a movimentação, mas sempre fazendo a proteção, porque trade que anda a favor não pode voltar. Tá? Obrigado.